Olá pessoal, estamos aqui para darmos continuidade à nossa aula, dessa vez a aula de número 5. Nós já temos falado aí sobre as concepções de gestão educativa, né? Nós falamos sobre a gestão aí, né, técnico-científica, falamos sobre a gestão autogestionária e falamos também a gestão sobre interpretativa. E dessa vez nós estaremos falando um pouquinho, dando uma ênfase maior, né, no outro tipo de classificação de gestão, que é a gestão democrática participativa. Então, para você que está vendo esse vídeo aí pela primeira vez, este é um curso de extensão do meu estágio híbrido de gestão educacional. Então você participe conosco desta aula aí, e você pode aí colocar nos comentários aquilo que você gostaria que acrescentasse essa aula. E você que ainda não é inscrito aí no meu canal, se inscreva no canal para você ser avisado pelo YouTube as próximas aulas que for postar aí no YouTube. Para concluirmos o nosso assunto sobre as concepções de gestão, né, nós vamos estar abordando sobre a concepção democrática participativa. Que concepção é essa? O que ela vai trazer de novo para nós e o que ela vai ser de diferente da concepção técnico-científica e da concepção também autogestionária e interpretativa? Essa concepção diz o seguinte: a concepção democrática participativa. A gestão democrática na escola se apresenta como elemento de contra-hegemonia, em face da implantação direta e a crítica dos princípios e métodos da administração geral na gestão e organização escolar. Então, essa gestão democrática, ela vai apresentar esse elemento, né, de hegemonia em face dessa implantação direta, né, e a crítica dos princípios e também com relação aos métodos de administração geral, que vai envolver aí toda essa organização, toda essa gestão escolar, né? Primeiro, né, o conceito de democracia e sua relação com a democratização da organização escolar. Vamos trabalhar primeiramente esse conceito de democracia, né? O conceito de democracia teve origem na Grécia Antiga e no decorrer da história foi sendo transformado e interpretado de maneiras diferentes. Na antiguidade, a palavra democracia, na sua essência, representava a participação popular nas decisões da pole, ou seja, nas decisões da cidade. Então, com a evolução histórica, democracia passou a ser entendida como sinônimo de formas de governo, em que um governo seria democrático ou não, dependendo do grau de participação do povo nas políticas e práticas de administração. Então, o que se entendia na sua essência por democracia? Na antiguidade, democracia significava, né, a participação popular, a participação da população nas decisões que eram tomadas na cidade. Todas as decisões que precisavam ser tomadas envolvia a sociedade na tomada dessas decisões. A sociedade, ela tinha o seu papel participativo nessas tomadas de decisões. Mas com o passar do tempo, esse termo democracia, ele foi tomando novas conotações, ele foi variando, né, o seu significado, tomando outras formas. E hoje a democracia significa uma forma de governo. É aquele governo que, quanto mais se tem a participação do povo no voto, né, em alguma participação também na questão de leis, quanto se mais tem essa abertura, quando se tem um congresso onde vai ali legislar as leis, discutir sobre as leis, e aí esse modelo vai se tornando conhecido um modelo democrático.
Segundo o dicionário Aurélio, a palavra democracia significa governo do povo, soberania popular. Segunda definição, doutrina ou regime político baseado nos princípios da soberania popular e da distribuição equitativa do poder. Então, Sacristã, ele trouxe uma colaboração muito importante que também vai clarear sobre essa palavra democracia. Ele conceitua a democracia como o conjunto de procedimentos para poder conviver racionalmente, dotando de sentido uma sociedade cujo destino é aberto, porque acima do poder soberano do povo já não há nenhum poder. Então, Sacristã, ele conceitua a democracia nesse sentido, como um conjunto, de procedimentos, um conjunto de técnicas para esse poder conviver de forma racial, de forma racional, na verdade, dando esse sentido para a sociedade. O autor aponta para a vivência em uma sociedade construída historicamente com a participação de todos, em que os cidadãos têm liberdade para agir e decidir, tanto individual como coletivamente, de forma organizada e racional, considerando acima de tudo o bem comum e o sentido social. Então esse autor, ele vai trazer essa ideia de democracia, que é uma vivência em uma sociedade construída com a participação de todos. Então ele vai reforçar que numa democracia é importante, é imprescindível a participação de todos. E existe essa abertura na democracia. Existe essa abertura onde todos podem participar, onde todos têm a sua vontade ali expressa, muitas vezes através de uma manifestação, através do seu voto. Então ele é uma sociedade participativa. Nesse sentido, a democracia expressa valores, responsabilidades e subentende não apenas ideais, mas práticas de participação no planejamento, construção e exercício das diferentes formas de gestão, quer seja em termos de Estado, quer seja em termos de gestão de instituições sociais. Então é isso que ela vai fazer, A democracia, ela vai expressar valores, Ela vai expressar uma participação maior num planejamento, numa construção, E em várias formas do exercício de uma gestão, tanto gestão empresarial, como a gestão educacional, como a gestão pública. A democracia, ela é fundamental para continuar esse progresso. Sintetizando, podemos afirmar que a democracia participativa pressupõe uma sociedade civil politicamente preparada e consciente quanto aos direitos e deveres necessários para a concretização de causas coletivas. Então, resumindo, o que se pode afirmar é que a democracia participativa, ela vai trazer essa ideia de uma sociedade civil politicamente preparada, tanto preparada quanto consciente dos seus direitos e também dos seus deveres. Para quê? Para a concretização de causas coletivas. O interesse numa democracia é um interesse coletivo, é a busca por ideais coletivos, não é uma busca por ideais próprios, não. Numa democracia se deve lutar por ideais que favoreça o bem comum de todos. Isso é importante se destacar numa democracia, é o bem comum de todos. Quando transpomos esse raciocínio para a gestão escolar, em que o objetivo maior é a formação técnica e política do cidadão humano, a participação adquire maior relevância
e se configura na forma mais adequada de construir uma gestão democrática. Então, esse raciocínio de democracia que nós começamos falando na questão política, a gente consegue transportar isso para a gestão escolar, né? De que forma? Porém, o objetivo dessa gestão escolar, quando a gente faz essa transposição de ideia para a gestão escolar, é o entendimento que o objetivo da gestão escolar é formar cidadãos, é uma participação mais relevante, não é, dentro desse gestão democrática. Primeiro, né, por possibilitar o envolvimento de todos os integrantes da escola no processo de tomada de decisão, organização e funcionamento do trabalho pedagógico e administrativo. Então, essa forma democrática, ela possibilita o envolvimento de todos os integrantes da escola, desde a parte da direção, da administração, quanto a parte da secretaria, da tesouraria, da limpeza, da vigilância. Então, todas as funções ali da escola, né? Todas as funções, as atividades da escola ali, os representantes dessas atividades, eles têm uma participação direta, eles precisam de ser integrantes dessa participação, eles precisam se envolver, né, nessas questões da escola. Então esse é um passo importante quando se fala na democracia, quando esses integrantes da escola eles participam desse processo, tanto no planejamento, quanto na tomada de decisões, né, quanto nos métodos que serão empregados, quanto também na organização dessa escola, no funcionamento, né, do trabalho pedagógico. De forma geral, todos os integrantes devem fazer parte desse plano. Segundo, porque o fato de todos participarem do planejamento, reflexão e execução das práticas de gestão amplia o conhecimento acerca dos objetivos, aprofunda a compreensão das funções e metas da escola e, consequentemente, amplia o grau de interação entre equipe diretiva e pedagógica, docentes e discentes, pais e comunidades. Olha que coisa interessante que a democracia ela vai fazer nesse ambiente da gestão escolar. Não é? Vai fazer com que todos sejam participantes, primeiro, do planejamento, reflexão e execução das práticas, né, dessa gestão, e vai fazer com que o conhecimento acerca desses objetivos sejam ampliados, sejam aprofundados, e vai fazer com que também aprofundar, não é, a compreensão das funções e da meta das escolas, porque se todos estão participando, todos estão engajados nesse mesmo propósito, os conhecimentos das metas da escola vão se tornar claros para todos. Consequentemente, vai ampliar o grau de interação entre a equipe diretiva e pedagógica. Com certeza, quando existe essa democracia, essa participação coletiva, a integração entre direção e planejamento, não é? Entre a equipe diretiva e a equipe pedagógica, vai se tornar uma coisa mais coesa, mais participativa, mais fácil, né? Vai se tornar um relacionamento, né? Que vai trazer benefícios para toda a escola. Também vai ter uma interação também entre professores e alunos, entre docentes e discentes. Então essa participação ela só traz benefício, porque vai causar uma interação. O professor não vai ser aquele professor de uma escola tecnicista, onde ele só vai ditar os conhecimentos, ele só vai expor os métodos, a matéria, não. Vai ser uma classe, um ambiente participativo, onde o aluno ele vai poder também colocar o seu ponto de vista, ele vai poder trazer as suas indagações, o aluno vai poder trazer os seus questionamentos, e aí vai haver uma interação entre professor e aluno.
e aí o conhecimento vai ser ampliado, né? Os objetivos escolares vão ser mais fácil de ser compreendidos. E nós vemos que também entre pais e comunidades, né, entre os pais desses alunos que estão inseridos na comunidade, essa interação ela vai se tornar mais presente, mais clara, quando existe essa democracia, essa forma de participação de todos de forma coletiva. Essa discussão sobre a participação democrática na gestão escolar é fundamentada por Libânio, Oliveira e Toche, que relacionam o conceito de autonomia para os autores, né? O que esses autores vão dizer com relação a essa participação democrática. Veja bem, o conceito de participação fundamenta-se no princípio da autonomia, primeiro, né? Primeiro princípio que se fundamenta essa participação, a autonomia, que significa a capacidade das pessoas e dos grupos para a livre determinação de si próprios, isto é, para a condução da própria vida. Como a autonomia opõe-se às formas autoritárias de tomada de decisão. Sua realização concreta nas instituições dá-se pela participação livre na escolha de objetivos e processos de trabalho e na construção conjunta do ambiente de trabalho. Então é preciso que esse conceito, né, de participação, ele vai se fundamentar nesse princípio da autonomia, onde as pessoas vão ter essa capacidade dentro das suas funções de ter autonomia, mas de uma forma bastante participativa. Isso nos leva a uma reflexão. O que é necessário para estabelecermos um processo propiciador de autonomia nas escolas? O que é necessário fazermos para esse processo, né, seja necessário? A autonomia na escola requer o envolvimento de todos na organização, operacionalização e avaliação dos processos administrativos e pedagógicos, de forma a refletir permanentemente sobre os objetivos sociopolíticos da instituição escolar, o que requer dos educadores que atuem com profissionalismo nesse processo, uma vez que construir ética e politicamente a autonomia não teria significado se não se alinhassem à perspectiva ético-política, à dimensão técnica, o domínio seguro de conhecimentos específicos, a utilização de uma metodologia eficaz, a consciência crítica e o propósito firme de ir ao encontro das necessidades concretas e sua sociedade e seu tempo. Então essa autonomia na escola, ela vai requerer, ela vai exigir o envolvimento de todos nessa organização, tanto na organização quanto na operação e na avaliação dos processos e dos métodos, né? Tanto administrativo quanto também os métodos pedagógicos. E nós podemos perceber, né, que se houver, né, esse envolvimento, né, de todos, os objetivos dessa instituição escolar, né, vão ser cumpridos, vão ser atingidos, uma vez que todos estão engajados nessa função, nessa participação, né, que é aberta por essa forma democrática. Então os princípios sociopolíticos pressupõem por parte do diretor, primeiro, né, o compromisso no sentido de não descuidar da formação para a cidadania. Então o diretor, ele vai ter esse compromisso, que ele não pode, como diretor, descuidar dessa visão, né, de estar formando o aluno para a cidadania, para o cumprimento dos seus deveres como cidadão. E segundo, a clareza de que a escola e sua organização estão inseridas em um contexto social amplo e que seus atores sofrem e emanam influências
da sociedade civil e política de que fazem parte, né? Então essa escola, né, essa clareza de que a escola e a organização estão inseridas nesse contexto social, é preciso ter essa clareza. A escola está inserida num contexto social, né? E ela precisa, ela sofre e ela também recebe influência, né, da sociedade civil e política, porque ela está inserida nesse contexto. E a compreensão de que na prática da gestão escolar está imbricada a concepção de educação, de homem, de ensino-aprendizagem, e para que tipo de sociedade a proposta pedagógica de sua escola está comprometida. Então é preciso que o diretor ele tenha essa compreensão, né? Essa compreensão de quê? De que na prática da gestão escolar, né, estão imbricadas essa concepção de educação do homem. Então é necessário que o diretor tenha esse entendimento, né? Obviamente, no cotidiano do diretor, cabe refletir com sua equipe pedagógica, administrativa, docente e discente sobre questões que vivenciam. Nesse contexto, Viega formulou algumas perguntas importantes ao se referir aos alicerces da escola básica. Então nós vamos entender o que Viega, quais as perguntas que ele propõe para esse contexto, né, que reforça esse alicerce da escola básica. Mas a gente percebe, né, antes de fazermos essas perguntas, que no cotidiano do diretor cabe refletir, né, com a sua equipe pedagógica, o docente discente, as questões que envolvem as suas vivências, né? É necessária essa interação. Então, Vega ele propõe algumas perguntas no sentido de qual é o contexto filosófico, sociopolítico, econômico e cultural em que a escola está inserida. Então Viega faz essa pergunta, né? Qual é o contexto que essa escola está inserida? Será que ele é um contexto filosófico? Será que ele é um contexto sociopolítico? Será que ele é um contexto econômico, né? Qual é o contexto cultural também que essa escola está envolvida? É preciso que haja esse conhecimento, é preciso que entenda qual o contexto filosófico que a escola está inserida, qual o contexto sociopolítico que a escola está inserida, né? É um contexto sociopolítico democrático ou ditatorial, né? Qual o contexto econômico, né, que essa escola, o cultural. E a segunda, que concepção de homem se tem, né? Qual é a concepção de homem que se está tendo através dessa escola? Que valores devem ser defendidos na sua formação? E aí vamos defender quais os valores. O que entendemos por cidadania e cidadão? Também é uma pergunta que se deve refletir sobre ela. A formação da cidadania tem sido o fio condutor do trabalho pedagógico da escola, né? A escola tem trabalhado nessa visão de formar cidadãos ou ela tem trabalhado em outra visão? Como a escola deve responder às aspirações dos alunos, dos pais e dos professores, né? Qual a resposta que a escola está dando com relação a essas aspirações que os alunos têm? Quando os alunos entram para a sala de aula, ele tem as suas aspirações, ele precisa de algo, ele precisa de acrescentar conhecimento, ele precisa de uma formação. Tudo isso são aspirações dos alunos. Qual é o papel da escola diante de outros espaços formadores? Será que a escola ela está interligada a outro espaço formador? É necessário também ter essa consciência, não é? Então são perguntas que Viega ele traz para a nossa reflexão nesse ambiente escolar. Então o que percebemos no contexto das práticas administrativas escolares é que a perspectiva sociológica se revela na inserção de todos os sujeitos envolvidos, na compreensão dos problemas cotidianos
que, se encaminhados de forma democrática, provocarão um efeito pedagógico sobre todos os integrantes, na medida em que os envolvidos no processo educativo pensam os problemas, propõem soluções e participam das decisões. Então, nesse contexto administrativo escolar, né, essa perspectiva sociológica, ela vai se revelar nesse envolvimento das pessoas, né? Esses integrantes, né, envolvidos nesse processo educativo, eles precisam de pensar nos problemas, precisam de também propor soluções, não somente pensar em problemas, mas também propor soluções, né? Participar das decisões da escola, né? Para tanto, né, as práticas de gestão exigem de toda a equipe, em especial da direção da escola, espírito de liderança, capacidade de dialogar, de construir consensos e de coordenar o processo de decisão e realização do trabalho pedagógico, além de postura firme e autonomia para construir encaminhamentos e criar condições para a operacionalização das decisões. Então cabe, né, essa gestão, essa direção, né, essa equipe que está na direção, ela precisa primeiro, né, do espírito de liderança. É preciso que as pessoas ali envolvidas, né, nessa participação, precisa de olhar para o diretor dessa escola, para a parte administrativa dessa escola, e ver um espírito de liderança, né? Alguém que tenha a capacidade para a tomada de decisões, para trazer uma diretriz para a escola, uma orientação, uma direção para que essa escola ela venha caminhar por essa direção, né? Também é preciso construir consensos, é preciso coordenar os processos de decisão, orientar, né, as questões que serão decididas, elevancar, né, ou extrair os problemas existentes dessa administração e organizá-los numa discussão, numa participação de todos para que cheguem à resolução desses problemas com uma maior facilidade, né? Além de uma postura firme, é preciso ter uma postura firme, porque é necessário em alguns momentos essa postura firme do diretor dessa escola, né? E autonomia também para construir encaminhamentos, é preciso que ele tenha uma autonomia também para que ele crie condições, né, para operacionalizar essas decisões que serão tomadas através dessa direção da escola. Então esses elementos compõem a competência pedagógica, ética e profissional, né? Para quê? Para assegurar que as decisões tomadas de forma participativa e respaldadas, técnicas, pedagógicas e teoricamente sejam cumpridas por todos. Então é necessário que nessas tomadas de decisões por parte do diretor, é preciso que ele tenha esses princípios ativos ali na sua função, né? Essa autonomia, essa competência de liderança, de organizar os problemas para que se tome decisões acertadas, não é? Então ele precisa de assegurar, né, que essas decisões que serão tomadas de forma participativa, ela tenha respaldo, primeiro, técnico e pedagógico, né? E que também sejam cumpridas por todos. Então é necessário que as decisões que são levantadas dentro desse ambiente participativo, elas sejam cumpridas por todos. Todos têm o seu papel fundamental na participação, no entendimento, na resolução dos problemas, mas também, primeiramente também, né, nas tomadas das decisões e ser responsáveis também pelos resultados que são
extraídos também dessa participação. Então é interessante que todos estejam envolvidos nessa participação.